Olá, pessoal. Eu sou o Renato Zimmermann e esse é o canal Energia e Transformação. Se inscrevam aqui embaixo, curtam nossos vídeos e ajudem a levar essa nossa mensagem da democratização e da modernização do setor elétrico brasileiro. Neste vídeo simplesmente imperdível, vocês poderão assistir uma aula de alto nível com o doutor PhD Djalma Falcão, que traz a abertura, a aula inaugural do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Essa universidade disponibilizou esse material para a gente colocar no nosso canal. Desde já agradecemos a coordenadora, orientadora do programa e dos cursos de doutorado, a doutora Luciane Neves Canha, também uma grande autoridade no setor de mobilidade elétrica, e a gente quer, então, trazer mais conhecimento para os engenheiros, os instaladores, integradores e para todo mundo que quer aprender mais sobre o sistema elétrico brasileiro. Pessoal, aula imperdível, material de primeira qualidade aqui no nosso canal, tá bom? Viva a transição energética, viva a revolução verde, viva a economia circular e a justiça energética. Um abraço a todos. Bom dia a todos e todas. Vamos ver se já entramos. Acho que ainda não. Bom dia. Bom dia, todas e todos, alunos, docentes, pesquisadores, professores da Universidade Federal de Santa Maria, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, demais colegas que estão assistindo. Enviamos esse convite a várias pessoas e profissionais e ex-alunos aí do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Então, a gente dá bom dia a vocês todos para essa primeira aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica do segundo semestre aqui de 2023, onde nós temos a honra de trazermos como convidado aqui o professor Djalma Mosqueira Falcão, que é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro pesquisador nível sênior do CNPq, tem uma vasta experiência, publicações, orientações e pesquisas na área de sistemas elétricos de potência, redes elétricas inteligentes, transição energética, e hoje, então, vem falar para nós um pouquinho sobre esses desafios aí da transição energética diante de toda a complexidade e a mudança que o mundo todo está passando e que já sentimos os reflexos aqui no Brasil, na operação do nosso sistema elétrico, na questão regulatória, da entrada dessas fontes dos recursos energéticos distribuídos e dos objetivos aí que nós temos para atingir a descarbonização, e, portanto, vivemos hoje uma transformação do nosso sistema elétrico,
e temos essa grande satisfação de recebê-lo, professor Djalma. Hoje, amanhã é sua, né? A gente vai deixar um tempo para a sua apresentação, e na sequência também a gente estará recebendo, né, as perguntas de quem quiser aí fazer um bate-papo, uma discussão ao final da apresentação do professor Djalma. Eu passo a palavra, então, para o senhor, e antes só eu agradeço, então, a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, a secretaria do Programa de Pós-Graduação que está dando todo o suporte para nós fazermos essa apresentação. Muito obrigada, bom dia, professor Djalma. Obrigado, professora Luciana. Para mim é uma honra e me sinto muito feliz também em estar proferindo essa aula inaugural de um dos melhores programas de pós-graduação em engenharia elétrica do país. Também agradeço também à professora Luciana pelo convite e ao PPGE da Universidade Federal de Santa Maria. É uma satisfação estar aqui, não presente, mas estamos nos novos tempos de transmissão à distância. Também não é exatamente o momento ideal para se viajar para o Rio Grande do Sul, infelizmente. O Rio Grande do Sul vive no momento um dos efeitos das mudanças climáticas no mundo, né, e que se refletem no processo de transição energética que estamos vivendo e que afeta profundamente o nosso sistema elétrico de potência. Então, a palestra que eu vou fazer tenta colocar algumas dessas questões voltadas para os efeitos da transição energética no sistema elétrico. Eu vou aqui, então, colocar a apresentação para iniciar a palestra. Bom, todos estão vendo a apresentação? Sim, já está no YouTube também. Ok. Bom, o título da palestra são os impactos técnicos da transição energética nos sistemas elétricos. Eu incluí a palavra técnico porque não vou falar aqui nada especificamente sobre regulação e aspectos econômicos. Então, ela está voltada mais para as questões técnicas. Não que a parte econômica e regulatória não seja importante. É muito importante, como nós vamos ressaltar no final da apresentação, a coordenação entre esses vários componentes do processo de planejamento e operação dos sistemas elétricos. Começamos falando da questão da transição energética, né? Todos nós sabemos, é o processo de substituição de fontes baseadas em combustíveis fósseis por fontes renováveis, tanto na geração quanto no consumo de energia elétrica. E o ponto importante a ressaltar aqui é que o sistema elétrico está no centro dessa transição, porque todas as novidades que estão surgindo passam pelo sistema elétrico, né? E, por conta disso, temos vários impactos ou várias novidades sendo introduzidas no sistema elétrico, como são as fontes não controláveis, do tipo eólica e solar, recursos energéticos distribuídos e outras, né, armazenamento e outras coisas que estão sendo introduzidas, né? E a estimativa, né, é muito difícil fazer esse tipo de estimativa, mas as que eu considero mais razoáveis é que essas mudanças no sistema elétrico vão introduzir um crescimento na demanda da ordem de 2 a 3 vezes, né? Ou seja, nos próximos anos, talvez 10 anos ou um pouco mais, nós teremos um aumento muito grande na demanda de energia elétrica, né? Influenciando, então, a operação do sistema. Por outro lado, temos várias fontes não flexíveis, né, e outros aspectos que estão complicando a vida do operador do sistema elétrico. E, portanto,
a introdução de algum tipo de flexibilidade é fundamental para os sistemas elétricos do futuro. Eu estou mostrando aqui uma publicação da IRENA, que trata exatamente dessa questão da flexibilidade necessária para os sistemas elétricos se adaptem a essa nova realidade trazida pela transição energética. Quais são os efeitos assim mais acentuados dessa transição no sistema elétrico? O primeiro é a introdução de geração não controlável, ou não despachável, alguns chamam de não despachável, onde eólica e solar se destacam, né? Mas aqui no nosso caso do Brasil também temos hidrelétricas a fio d'água, grandes hidrelétricas a fio d'água, como é o caso do Nordeste, né? Então, isso é uma novidade operativa no sistema elétrico que dominava, controlava muito bem as suas fontes. O problema era atender a demanda. Agora não, a demanda varia, mas também as fontes variam. E o que é pior, vamos dizer assim, é que a maioria dessas fontes, eólica e solar, com certeza, são conectadas por inversores. Ou seja, primeiro, elas não são máquinas síncronas, como nós estávamos acostumados, e segundo, o controle da tensão, da corrente injetada, da potência, etc., é um controle através dos inversores que transformam a corrente contínua ou a corrente em frequências diferentes para a frequência do sistema. Então, eu ressaltei isso, porque esse é um ponto importante aqui nos aspectos que nós vamos tratar nessa palestra. Outra novidade é a possibilidade de armazenamento, tanto no curto como no longo prazo, né? No curto prazo, temos dispositivos como baterias e outros, e para o longo prazo podemos ter usinas reversíveis ou até mesmo as nossas hidrelétricas com reservatórios. Outra novidade são os recursos energéticos distribuídos, onde se destaca a geração distribuída, né? É sempre bom lembrar que no Brasil nós já atingimos uma capacidade instalada de geração distribuída que é superior a 2 vezes, que é quase 2 vezes a usina de Itaipu, né? E em breve será superior. Então, ela não é mais uma coisa de pequeno porte, ela atingiu já um porte muito grande. E a questão da demanda, né, que eu já citei, que ela tende a aumentar bastante com a transição energética, e também ela se diversifica, né, porque eu tenho a questão do transporte, o carro elétrico, veículos elétricos, de uma maneira geral, ele tem uma demanda diferente da demanda usual do sistema, tem todo o processo de descarbonização da indústria, e surge agora essa novidade, não chega a ser uma novidade, mas pelo menos para o sistema elétrico, a geração de hidrogênio através do uso da energia elétrica. Então, isso são efeitos que a transição energética trouxe para o sistema elétrico. E eu fiz aqui um desenho mostrando como em que direção está se transformando o sistema elétrico, né? Nós temos aqui usinas convencionais, hidrelétricas, termoelétricas, mas nós temos aqui as novas fontes, todas elas conectadas por inversores, temos também o armazenamento, já temos muitos inversores aqui no sistema de transmissão para a transmissão em corrente contínua, e também os dispositivos FACTS, e também a carga, né? O caso aqui representado pelo sistema de distribuição, ele também está recheado aqui de dispositivos conectados à rede através dos inversores. E daí vem essa indagação. Estamos caminhando para um sistema de potência dominado por conversores eletrônicos? A resposta é sim, estamos caminhando para isso, né? Então, na minha geração, nós estudamos muito as máquinas síncronas, como é que elas funcionavam dentro do sistema, o critério das áreas iguais,
a questão da defasagem angular, etc. e tal, né? Isso continua valendo, mas bem menos do que vale hoje, né? Hoje existe uma outra realidade onde essa mecânica, essa eletromecânica que nós estudamos por muitos anos, talvez por um século, né, desde que os sistemas elétricos começaram a funcionar, ela já não é mais o fator decisivo na dinâmica do sistema elétrico. Então, esse é um ponto importante de reflexão para o futuro, que, inclusive, afeta até a formação do engenheiro, né? Quer dizer, o velho Stevenson, que continua sendo um excelente livro, ele precisa de alguns capítulos a mais para se atualizar. Bom, quais são os impactos dessas novas fontes, dessas novas tecnologias, né? Eu diria que existem basicamente dois impactos, um no sentido mais energético, né, da questão, que é o primeiro, a questão do atendimento da curva de carga, né? Como eu disse, estamos numa situação de geração não controlável. Então, no passado, eu tinha uma curva de carga que era possível prever com uma certa precisão, e eu ajustava a minha geração para atender essa carga. Mas agora, eu não tenho controle total da minha geração. Então, eu tenho que levar em conta essa questão da intermitência, variações bruscas que podem acontecer na geração, né, como está mostrado aqui na figura, né, e conviver com o fenômeno conhecido como curtailment, que é quando eu tenho que desligar parte dos meus geradores eólicos ou solar, porque eu não tenho demanda, ou não tenho transmissão para transmitir essa energia. E aí eu entro em conflito com a questão regulatória e econômica, né? Porque os proprietários desses geradores não querem que eles sejam desligados, e eu preciso ter alguma regulação que me permita fazer essa operação. Então, temos um problema a resolver no atendimento da curva de carga. E, por consequência, também em termos de reservas, porque como temos essas variações bruscas na geração, podem ocorrer essas variações bruscas, eu tenho que dimensionar uma reserva de maior capacidade para tratar dessas variações bruscas. Que tipo de reserva, né? Essa é uma questão até de momento, né, em função do blackout, como vamos comentar mais à frente. Quer dizer, quanto que eu deveria ter de usinas térmicas sincronizadas no sistema, etc. Bom, esse é um aspecto da questão, o atendimento da curva de carga, que eu chamaria de um aspecto mais energético. Agora, temos os aspectos de curtíssimo prazo, os aspectos do comportamento dinâmico do sistema. A substituição de máquinas síncronas por outros tipos de geradores produz problemas no sistema, listados aqui. Por exemplo, a redução da inércia. Essa é uma questão que existe, da inércia eletromecânica, da inércia sincronizada ao sistema, que era um elemento que nós sempre contamos com ele para compensar pequenas variações de curto prazo, desequilíbrios de curto prazo entre geração e carga. Também uma redução da capacidade de curto-circuito do sistema, já que esses geradores conectados por inversores, eles também não têm o mesmo comportamento das máquinas síncronas no que diz respeito ao fornecimento de correntes de curto-circuito. E, de uma maneira geral, nós podemos chamar isso de uma redução da robustez do sistema, como na literatura inglesa é chamada de system strength. Quer dizer, o sistema está mais fraco, porque de onde vinha essa robustez, essa fonte de robustez, ela está ficando cada vez menor no sistema, e nós não estamos sabendo utilizar as novas fontes para produzir essa mesma
robustez, né? Esta figura aqui é clássica, né? Um sistema com uma inércia, uma grande inércia, a curva em vermelha, eu tenho uma perturbação e a frequência mais rapidamente volta ao seu valor nominal. Se a inércia é baixa, eu vou ter um nadir, né, como se chama, muito maior e um tempo de resposta maior. Além dessa questão da estabilidade, eu também tenho problemas de controle de tensão, controle de frequência nesse novo sistema. Nenhum desses problemas são, digamos assim, insolúveis, eles têm solução, né? Mas é preciso entender melhor os problemas para escolher uma boa solução. Quais seriam as soluções possíveis, né? Bom, as soluções possíveis seria, por exemplo, a instalação de novas termoelétricas, né? A usina termoelétrica, ela é uma usina de construção relativamente rápida e ela pode ser operada de forma a só contribuir para o sistema nos momentos de emergência, né? Então, digamos, essa seria uma possível solução. No caso do Brasil, nós vivemos, no momento, um excesso de geração, né? Nós temos muita geração disponível. Então, introduzir mais usinas, não sei se seria uma boa solução, embora ela funcione para mitigar aqueles efeitos que nós acabamos de descrever. Uma outra solução é o armazenamento. Já que eu não estou precisando de energia, o que acontece é que eu preciso deslocar essa energia de um momento para outro da curva de carga, né? É o que está mostrado aqui nessa figura. Então, eu poderia usar algum tipo de armazenamento, ou as próprias hidrelétricas com reservatórios, ou hidrelétricas reversíveis ou baterias, né? Por exemplo, aqui neste exemplo, a bateria é carregada aqui durante a noite, a madrugada, e usada para complementar aqui a geração no momento de maior demanda. Então, essa é uma solução, que também pode ser provida pelas hidrelétricas reversíveis, né? Então, seria facilitar o segmento da curva de carga através da transferência de um momento para o outro da geração. Programas de resposta da demanda também podem ajudar, né? Ao invés de eu ter uma reserva de geração, eu posso ter uma reserva de carga negativa, ou seja, eu posso desconectar ou reduzir a carga em determinados pontos da curva de carga. Agora, isso tudo funciona no médio e longo prazo. No curto prazo, eu preciso ter uma resposta rápida, né, a essas variações. Então, aí existem outras soluções, né? Por exemplo, os compensadores síncronos, que são geradores síncronos, que não produzem potência ativa, mas produzem potência reativa e têm inércia rotacional, porque eles são máquinas síncronas, né? Então, é uma possibilidade, até que pode ser instalado com uma certa rapidez, de eu aumentar a inércia do sistema. Outra possibilidade que hoje se fala muito é com relação ao tipo de inversor usado não só nas usinas eólicas e solares, mas também nas unidades de baterias, por exemplo. Então, eu não sou um especialista na eletrônica de potência, mas um conceito assim, bem simples dessa questão dos inversores está mostrado aqui nessas figuras, né? O primeiro é o inversor conhecido como seguidor de rede, que é o inversor utilizado na maioria das usinas eólicas e solares e também na geração na MMGD, enfim, é o inversor usual, né? Ele pode ser representado como uma fonte de corrente, né? Ele injeta uma corrente na rede e esta corrente é controlada pela potência ativa e reativa que eu quero injetar na rede. Esse tipo de inversor,
ele não interfere na tensão e na frequência da rede. Quer dizer, ele segue, por isso ele é chamado de seguidor de rede, ele segue a frequência e a corrente da rede. Ele mede a tensão da rede em termos do módulo e da frequência, e ele ajusta a potência ativa e reativa que ele vai injetar na rede de acordo com aquela tensão, de forma que ele não contribui para o controle da rede. Bom, já o outro, que está aqui ao lado, que é o chamado inversor formador de rede, ele tem uma outra lógica de controle. Ele funciona como se fosse uma fonte de tensão. Então, ele ajusta a frequência e o módulo de tensão da rede em valores para o qual ele está programado, né? E, a partir daí, ele determina a potência que vai ser injetada na rede. Então, este inversor, chamado de formador de rede, ele pode ter uma função similar a uma máquina síncrona. Ele pode ser programado para ser uma máquina síncrona virtual, né? Então, uma das questões que se discute hoje em dia é que seria importante ter esse tipo de inversor instalado, pelo menos em algumas das usinas eólicas e em equipamentos de sistemas de baterias, por exemplo. Bom, como eu disse, eu não sou especialista aqui na eletrônica de potência. Quem tiver interessado tiver um interesse maior no funcionamento desse tipo de inversores, aqui temos uma boa referência sobre o assunto. Bom, e só um exemplo de coisas que já estão sendo feitas nesse sentido no mundo é um projeto que já está em implementação no Reino Unido, na empresa da National Grid do Reino Unido, que é o operador do sistema britânico, né, que eles enfrentaram problemas similares ao que nós estamos comentando agora, né? Eles encerraram o funcionamento de várias usinas nucleares na Escócia e no norte da Inglaterra, e isso, conjugado com o aumento muito grande dos parques eólicos, tanto em terra quanto offshore, produziu uma perda de inércia rotacional sincronizada, ou seja, diminuiu o número de máquinas síncronas em operação e começaram a ter problemas de controle de frequência. Da mesma forma, os níveis insuficientes de curto-circuito. Então, eles estudaram o problema e a solução encontrada eles chamam de uma solução verde. É uma solução verde porque ela não emite gases, ou seja, não é termoelétrica, não é nenhum tipo de usina convencional. Consistiu na instalação de compensadores síncronos e baterias com conversores do tipo formação de rede, né? Eles dizem que é a primeira vez no mundo em que esses tipos de inversores foram usados assim, de uma maneira global para melhorar a condição de estabilidade do sistema elétrico. E eles fizeram lá, então, um leilão, né, e assinaram 10 contratos no valor de 323 milhões de libras, que estão começando a ser implementados, né? E aqui temos uma lista dos locais onde foram instalados ou baterias, grupos de baterias com esses formadores, com inversores, formadores de rede, ou compensadores síncronos, né? A maioria localizada aqui nessa região vermelha aqui, entre a Escócia e a Inglaterra. Bom, então, existem já soluções modernas, né? Soluções usando o próprio fenômeno, né? Quer dizer, nós passamos a usar geradores conectados por inversores, isso tem causado problemas no sistema, então a solução está vindo também pelo mesmo caminho, né? Mudar o funcionamento dos inversores para fazer com que eles também contribuam ao controle da tensão, controle da frequência e garanta a estabilidade do sistema. Bom, e no Brasil, o que está acontecendo, né?
nós estamos observando um crescimento muito grande da geração eólica e solar, né? A geração eólica se concentra, na maior parte, aqui no Nordeste brasileiro, assim como a solar também, aqui no Nordeste, descendo aqui até o norte de Minas Gerais, né? Bom, por outro lado, também temos um crescimento acentuado da mini e microgeração distribuída, essa mais espalhada pelo país todo, embora aqui na região aqui do norte de Minas Gerais ela cresça mais do que em outros lugares, né? Isso tem provocado uma necessidade muito grande de reforço do sistema de transmissão. Esse mapa aqui é produzido pelo ONS, ele mostra só o sistema de 500 kV e um pedacinho aqui do 230, né? Mas a gente vê que o sistema de 500 kV aqui do Nordeste tem sido reforçado bastante, do Nordeste Sudeste, né? E existe ainda previsões, até se estuda a instalação possível de uma linha de transmissão de 1000 kV, né? Agora, onde tem crescido muito também é nos sistemas de corrente contínua, né? Então, eu destaquei aqui com essa linha preta grande os nossos sistemas de corrente contínua já em funcionamento, né? Começando com o sistema de Itaipu, que foi o primeiro, depois o do Madeira, né? O sistema do Madeira, agora já em funcionamento, já há um certo tempo, o sistema de Belo Monte, 2 bipolos, né? Um chegando aqui em Minas Gerais, outro no Rio de Janeiro. E a EPE informou que vai licitar ainda este ano, provavelmente, a construção de mais um bipolo, que vai sair lá do Maranhão até Goiás, né? Essa linha pontilhada preta aqui, e está estudando um novo bipolo, partindo do Rio Grande do Norte, e até onde ele vai não está claro ainda. Alguns falam que vai até Curitiba, outros acham que vai chegar a um ponto um pouco antes. Então, eu coloquei aqui uma linha reta, porque não sabemos nem qual será o traçado desse bipolo, né? Desse novo bipolo. Tudo isso para trazer energia renovável do Nordeste e a energia hidrelétrica a fio d'água, né? Que tem características parecidas com eólica e solar do Norte. Bom, isso cria algumas dificuldades, né? Primeiro, o fenômeno já bastante conhecido do multi-infeed, né? Aqui na região sudeste, nós estamos enchendo de terminais de sistemas HVDC, né? Usando a tecnologia LCC. Esse novo que está sendo planejado provavelmente já vai usar uma tecnologia mais moderna. Mas a tecnologia LCC, ela tem um problema chamado de falha de comutação, né? Dependendo das variações da tensão no sistema AC, ela pode provocar falhas no sistema HVDC que reduzem momentaneamente a potência transmitida. E como as potências transmitidas aqui são muito grandes, né? Por exemplo, esses bipolos lá de Itaipu, eles são projetados para transmitir até 4.000 megawatts cada um. Então, uma falha numa linha de transmissão, num bipolo de 4.000 megawatts, é uma perturbação muito grande no sistema. Além disso, nós estamos caminhando para sistemas que a gente chama de sistemas inseridos, ou, na literatura inglesa, embedded. Ou seja, é uma combinação de 2 sistemas. Um sistema AC, que é esse das linhas vermelhas aqui, e em cima dele um outro sistema de HVDC, né? Esses sistemas interagem um com o outro, né? Por exemplo, existe aqui um fenômeno chamado de loop flow, nós vamos comentar mais na frente sobre ele, que é causado por uma certa descoordenação entre o controle do sistema HVDC com os sistemas AC, né? E, além disso, temos aqui também o dilema de continuar usando a tecnologia LCC, baseada em tiristores, que é conhecida e usada em todos os nossos casos aqui, ou partir para uma nova tecnologia, que é a tecnologia VSC.
Questões importantes relacionadas ao sistema elétrico brasileiro. A questão da modelagem, né? O sistema está evoluindo, né? Novas tecnologias estão sendo incluídas. Nós estamos usando modelos mais antigos e essas novas tecnologias, será que estamos modelando elas corretamente? Então, vamos tocar nesse ponto daqui a pouco. Os próprios softwares de simulação, será que estamos usando as metodologias mais adequadas para tratar esse novo sistema ou não? Os programas de estabilidade que nós usávamos no passado, eles estão adequados, né? E, finalmente, os recursos online. Cada vez mais, as coisas têm que ser resolvidas online, já que os fenômenos são muito rápidos, né? E não dá para prever tudo antecipadamente. Bom, e tudo isso que eu falei é justificado aqui pelo acontecimento do dia 15, né? Como todos sabem, no dia 15 do mês de agosto, tivemos um blackout de grandes proporções no sistema elétrico brasileiro. Até aí, nenhuma grande novidade, né? Sistemas elétricos do mundo todo sofrem com blackouts, né? E nosso sistema mesmo já teve blackouts, né? Felizmente, eles não acontecem com muita frequência, as coisas acontecem a cada 3 ou 4 anos, né? Mas este blackout, ele trouxe uma novidade, porque até agora, pelo menos, não existe uma explicação muito clara do que aconteceu no sistema para ter ocorrido o blackout. Só revisando, né, quase todos já devem saber exatamente a cronologia. O evento inicial foi o desligamento incorreto de uma linha de 500 kV da subestação Fortaleza 2 até Quixadá. Por que foi incorreto? Esse é um evento, é uma questão secundária, né? Provavelmente algum erro lá na proteção da linha, isso tem que ser estudado, mas o que surpreendeu é que esse evento, que se enquadraria naquele critério N-1, ele não era um evento para provocar tudo o que aconteceu depois, né? Então, o que se observou em seguida a esse desligamento, houve um forte afundamento da tensão e na frequência na região adjacente ao defeito, né? E esse afundamento, ele provocou uma série de desligamentos, né? Digamos, iniciado pelas as proteções de perda de sincronismo e depois pelos sistemas ERACs, que são sistemas de alívio de carga e que funcionaram muito bem, né, dentro do planejado. Principalmente aqui na região sudeste, centro-oeste e região sul, o ERAC funcionou muito bem, em poucos minutos ele recuperou o equilíbrio do sistema e em poucos minutos também as cargas foram restauradas. Já no Nordeste e no Norte, não, aí, porque houve uma separação dos sistemas e aí a recuperação foi um pouco mais complicada. Agora, quais são fatos relevantes na ocorrência desse blackout, né? Nós temos aqui uma figura produzida pelo ONS que mostra a situação pré-ocorrência, né, um pouquinho antes do momento onde houve o desligamento da linha, exatamente às 8h30 da manhã. E aqui nós observamos o seguinte, que na região Nordeste, 88% da geração era de geração eólica e solar, sendo que a eólica era muito maior, né, 16 gigawatts de eólica. E no SIM, como um todo, 40% da geração era de fontes não controláveis, né? Eu não consegui verificar se nessas porcentagens está incluído a geração distribuída ou não, tá? Mas, de qualquer maneira, estando ou não, as porcentagens são muito elevadas, né?
Bom, mas mais grave do que isso é que simulação com dados do sistema de supervisão, quer dizer, com a fotografia do sistema exatamente nesse instante, não reproduziram os efeitos verificados no campo, né? Os efeitos que foram medidos através de PMUs e registrados, eles não reproduziram, né? E temos aqui um gráfico também fornecido pelo ONS que mostra claramente isso, né? Aqui é um instante onde houve a ocorrência. Os programas de simulação, eles produziram essa curva azul. Então, eles mostram que o desligamento da linha provocou, primeiro, uma pequena subida na tensão, depois uma redução, e a tensão volta e oscila um pouco, mas acaba voltando para o valor inicial. Ou seja, aquela contingência não deveria ter causado maiores problemas no sistema. E isso é óbvio porque o sistema brasileiro é operado segundo o critério N-1, e ali foi um N-1 que aconteceu, né? Então, o N-1 não deveria ter causado problema, e os estudos mostravam que não causava problema. Só que o que foi registrado pelos PMUs é essa curva vermelha. Então, a curva vermelha mostra que houve inicialmente uma subida na tensão e depois uma queda muito brusca, né? Levando a tensão a atingir valores aqui de 0,4 PU, né? E depois ela retorna. Então, é um comportamento completamente diferente daquilo que os programas de simulação mostraram, né? Depois, o ONS também fez uns estudos onde ele tentou ajustar os programas de simulação com o que aconteceu no campo, e aí conseguiu reproduzir mais ou menos o que aconteceu. Mas o recado que vem aqui deste gráfico e outros similares a ele, né, que nós vamos ter que esperar o relatório final do ONS para conferir isso tudo, mas o recado que nós temos no momento é que nós não estamos entendendo bem como é que funciona esse novo sistema. Será culpa nossa, nossos engenheiros brasileiros que não entendem? Não, não é culpa nossa. Ninguém entende tão bem. Tanto isso é verdade que a gente participa de alguns grupos de discussão internacional e as pessoas dos outros países estão muito interessadas no blackout brasileiro, porque eles temem que esse tipo de coisa possa acontecer, ou talvez até já tenha acontecido em outros países, né? Ele mostra uma dificuldade em termos da representação do funcionamento dessas diferentes fontes. Muito bem, isso é uma preparação, né, do cenário. Agora eu vou falar um pouquinho dos trabalhos que a gente tem feito, né? Alguns relacionados, principalmente aqueles que têm alguma relação com o que eu acabei de descrever, né? Então, um projeto de P&D que nós realizamos e terminou há cerca de um ano atrás, para a State Grid, né, empresa de transmissão, State Grid Brasil Holding, um projeto feito pela COP, o FRJ, com essa empresa Power Consult, e com a participação desse instituto CEPRI, da China, China Electric Power Research Institute. Esta colaboração foi pensada em ser muito mais intensa, infelizmente ela não foi tão intensa porque aconteceu exatamente durante a pandemia. Então, deslocamentos e encontros pessoais que a gente pretendia fazer, tanto trazendo pesquisadores do CEPRI aqui, como mandando pesquisadores nossos para a China, não foi possível e toda a troca de informações foi feita online, né? Mas, de qualquer maneira, houve alguma interação. E, como resultado desse projeto, foi publicado um livro, que está aqui ilustrado, a capa dele, e ele está disponível gratuitamente para download aqui dessa editora ePapers, né? E eu vou falar rapidamente sobre alguns resultados do livro, mas quem quiser pode baixar o livro e
tem lá todos os detalhes, né? O objetivo, então, foi estudar justamente os impactos da inserção de fontes intermitentes, eólica e solar, no desempenho do Sistema Interligado Nacional, sobre vários pontos de vista, segurança, proteção, capacidade de regulação e frequência, etc., né? E nós trabalhamos com 2 cenários, né? Um cenário de curto prazo, traçado pelo ONS, nesse relatório PARPEL 2020-2024, e um cenário de médio prazo, né? A partir do PDE 2029 da EPE. E utilizamos essas ferramentas aqui para a análise do desempenho do sistema, os tradicionais ANARRED, ANATEM, RAM-Z do CEPEL, o PSCAD para transitórios eletromagnéticos, e começamos a usar, não podemos avançar muito devido à questão da pandemia, um programa desenvolvido pelo CEPRE, que é um programa que usa uma simulação híbrida, né? Onde ele combina transitórios eletromecânicos e eletromagnéticos. Vou falar dele um pouquinho na frente. Também desenvolvemos uma metodologia probabilística para análise tanto em regime permanente quanto dinâmico. Nas próximas transparências, eu vou falar de alguns pontos que estão descritos com mais detalhes no livro, só para chamar a atenção de alguns aspectos que foram estudados, né? O primeiro diz respeito à questão do controle de frequência, né? Foi determinado que o ERAC é um sistema bom, né? Tanto que até no blackout ele funcionou muito bem, mas ele tem alguns, digamos, eu chamaria de pequenos defeitos que poderiam ser corrigidos, e principalmente o ERAC não é muito democrático, né? Isso é uma constatação que foi feita, que ele tem uma tendência a desligar cargas em algumas regiões em detrimento de outras, e que não estão muito bem justificadas tecnicamente. Então, nesse projeto foram estudados diferentes ajustes do ERAC que são considerados assim mais adequados para esse novo contexto de muita geração eólica e solar, né? Outro aspecto que foi estudado nesse projeto é a questão do loop flow, né? O loop flow é ilustrado aqui nesse pequeno exemplo, né? Quando eu tenho aqui um sistema AC, aqui representado por uma única linha de transmissão AC, e eu tenho em paralelo com ela uma linha DC, né? Ora, a linha DC, ela é perfeitamente controlável, o fluxo que passa nessa linha DC. Agora, se eu não prestar atenção, pode ser que o fluxo aqui nessa linha DC produza um contrafluxo no sistema AC. E isso tem sido observado no sistema brasileiro, né? Dependendo de quanto eu estou transmitindo do Nordeste para o Sudeste, via o sistema AC, ou combinado com o que está sendo mandado pelo Norte, pelos bipolos, eu posso criar esses loop flows, quer dizer, potências circulando no sistema desnecessariamente, né? E, obviamente, isso produz quedas de tensão, aumenta as perdas, etc., e pode causar sobrecargas também no sistema de transmissão. Então, foi desenvolvido, no âmbito desse projeto, um sistema de controle, né, que observa esses fatos e controla esse sistema HVDC aqui para evitar a ocorrência dos loop flows. Outro aspecto estudado aqui nesse projeto foi também a questão do FIDVR, né, que é o problema da lenta restauração de tensão, a interação da lenta restauração de tensão com os parques eólicos, que é um fenômeno conhecido que regiões onde existe uma carga muito grande de motores de indução, principalmente devido a ar-condicionado, e o Nordeste é uma região que tem isso, né, uma região quente, então existe muita carga de ar-condicionado em determinados momentos do dia. Quando eu tenho um fenômeno de curto-circuito, uma redução brusca da tensão, alguns desses motores, ou muitos desses motores, eles
tem um travamento, né? E eles demoram para retornar ao seu funcionamento normal, provocando variações muito grandes da tensão. E essa variação ela pode interagir aqui com a curva que o ONS exige das eólicas, da questão de elas serem desligadas ou não devido a subtensões. Então, se houver, aqui nesse exemplo mostrado, quase aconteceu, né? Mas poderia acontecer de a tensão permanecer abaixo de um determinado valor durante um período grande, o que provocaria o desligamento das eólicas. Tá? Então, esse fenômeno foi estudado também para tentar como ajustar essas curvas aqui para evitar o desligamento que aumentaria a dificuldade. Né? Um outro aspecto estudado no projeto foi uma metodologia probabilística para a simulação da variabilidade da geração eólica. Essa metodologia probabilística ela não tem assim, grande novidade metodológica. A grande novidade dela é que nós conseguimos implementar a metodologia usando AnaRede e Anatem, porque há uma dificuldade grande de se fazer uma avaliação probabilística usando os programas reais de análise do sistema, que tem capacidade para resolver o sistema com a dimensão que ele tem. E são os programas usados por ONS e EPE para estudar o sistema brasileiro. Então, nós conseguimos montar uma maneira de fazer a simulação Monte Carlo, né, para analisar, tanto no regime permanente quanto na situação dinâmica, a questão da variabilidade, né? Então, os resultados mostrados aqui em curvas como essa, né? Quer dizer, eu tenho aqui determinados, por exemplo, questões de geração, por exemplo, eu tenho aqui um limite de geração que eu deveria aceitar, ou da carga, né? E a avaliação probabilística mostra que existe uma probabilidade grande desses limites serem ultrapassados. Né? Então, é uma avaliação mais adequada do que a determinística. Né? Bom, e finalmente as conclusões. Né? Eu achei importante deixar as conclusões exatamente como elas estão lá no livro, né? Lembrando que o projeto terminou há mais de um ano, né? Então as conclusões são conclusões do passado, né? Quer dizer, cada dia essas coisas vão sendo revistas. Né? Então, o resultado do projeto, de uma maneira geral, ele mostra que o Sistema Interligado Nacional, com pequenos ajustes, né, no ERAC, ou na questão das curvas de sub e sobtensão dos geradores, etc., ele pode funcionar com os níveis de penetração de geração eólica e solar, e eu grifei aqui, até mesmo com um aumento substancial nos valores. Né? Bom, quais foram os aumentos substanciais que nós pensamos lá no projeto? Nada como os 88% de geração eólica e solar que tinha no Nordeste na hora do blackout. Né? Então, isso é um ponto importante da gente pensar, quer dizer, até quando a gente pode, até que porcentagem de geração eólica e solar podemos ter num subsistema. E também ressaltamos que existem várias novidades tecnológicas que podem e devem ser incorporadas ao sistema elétrico para tratar dessa questão das novas tecnologias, os inversores seguidores de rede, armazenamento em baterias, etc. Né? E essa figura aqui mostra, achei interessante, que o sistema antigo é um sistema baseado aqui na máquina síncrona, está aqui o rotor da máquina síncrona, e o sistema novo ele já passa a depender muito mais da eletrônica de potência que está nos inversores. Bom, outros projetos... passei muito rápido. Outros projetos que estamos trabalhando, no momento, estamos trabalhando também para a State Grid, né? Em colaboração com o GESEL, que é o Grupo de Estudos do Setor Elétrico, também com uma empresa chinesa, né, num sistema visando a aplicação de sistemas de armazenamento de energia em baterias, né, os chamados BESS, no sistema de transmissão. Né?
Esse projeto é um projeto grande, 3 instituições estão trabalhando nele, e ele é dividido em partes, e a parte que nós estamos trabalhando mais é esta aqui, do estudo de aplicação de BESS no sistema interligado, visando reduzir congestionamento, adiamento da expansão e aumento da capacidade de hospedagem, levando em consideração o regime permanente, aspectos dinâmicos de controle de tensão e controle de frequência. Existem outros trabalhos sendo feitos, mais voltados para a questão das baterias, especificamente por essa empresa chinesa, e o GESEL tem trabalhado mais nesses aspectos regulatórios e econômicos, né? E o primeiro caso que nós estamos estudando com mais cuidado é mostrado aqui neste mapa, é a situação do norte de Minas Gerais. O norte de Minas Gerais é um lugar excelente para a instalação de geração fotovoltaica, porque ele é uma região muito seca, né? Poucas nuvens, bastante sol, e está muito próximo do Sudeste, né? Ele está no Sudeste, né? Embora o norte de Minas tenha mais características de Nordeste, mas oficialmente é na região Sudeste. Então, nós estamos fazendo um primeiro estudo de como as baterias, sistemas de baterias, poderiam aliviar o sistema de transmissão com o crescimento muito grande dessa geração eólica e solar aqui, principalmente nessas próximas, essas 3 subestações, e também a interação que isso tem com o sistema, com a energia que vem do Nordeste, que ela passa aqui por essas linhas de 500 kV. Então, existem momentos onde a geração fotovoltaica pode estar muito alta e também tem um fluxo de potência muito grande vindo do Nordeste. Então, essas são as interações que estamos estudando no momento para verificar se as baterias têm realmente vantagem e melhoram o desempenho, tanto em regime permanente quanto dinâmico. Um outro trabalho que estamos colaborando aqui, é uma colaboração grande, né, é em termos de modelagem da carga e da microgeração, né, em estudos elétricos, né? Então, isso é um problema que o ONS já detectou há um certo tempo, que os resultados dos estudos de simulação, eles podem variar bastante dependendo de como eu represento a carga. E, como na carga agora também está incluída a micro e mini geração, como representar a mini e micro geração, né? Então, mesmo antes do blackout, já havia sido detectado que os resultados de estudos de simulação não eram consistentes com determinados resultados obtidos por medição. Então, o INS resolveu contratar, aí no caso, o INESC Brasil, né, para estudar como seria possível modelar melhor tanto a carga quanto a MMGD nos nossos estudos de simulação, nos programas de simulação, né? E aqui tem pesquisadores de várias universidades que estão participando desse projeto. A ideia é desenvolver um modelo como esse que está mostrado aqui na figura. Este é um modelo genérico proposto lá pelo WSCC, né, que é lá uma das áreas do sistema elétrico americano, e que ele quer representar a carga aqui numa barra do sistema de alta tensão. Tem aqui uma subestação de distribuição, um pequeno alimentador, vários tipos de motores de indução, uma representação de carga estática e de carga eletrônica. Então, aí teria que se desenvolver. E estamos aqui acrescentando a representação dos recursos energéticos distribuídos, né, que passam a ter também uma importância grande na carga. Então, isso aqui já era um indício, né, de que o ONS já tinha detectado de que a representação de certos aspectos do sistema elétrico nos nossos estudos de simulação não estão perfeitamente adequados, né? Agora, o blackout veio mostrar que até outros aspectos precisam ser também melhor estudados. Um outro trabalho que estamos envolvidos, também relacionado com a questão da observabilidade do sistema, né, também de interesse do ONS, também é um projeto
realizado junto com o INESC Brasil, com participantes também de várias universidades, é o da alocação ótima de PMUs no sistema interligado. Este mapa aqui mostra uma localização, ele é um artigo de 2022, dos PMUs em várias, essas estrelinhas são subestações onde existem PMUs, né? Mas esses PMUs que o ONS já tem instalados, eles são insuficientes para garantir a perfeita observabilidade do sistema. Então, o ONS quer saber, né, quantos mais PMUs, em que lugares ele deveria instalar para que ele pudesse observar com mais precisão o sistema elétrico. Então, esse projeto está estudando isso e também uma análise técnico-financeira, quer dizer, o que se ganharia com essa maior observabilidade do sistema. Bom, então, como eu disse, existem vários estudos já em andamento tentando melhorar a representação do sistema elétrico, os estudos, mas existe muita coisa ainda para ser feita, né? Por exemplo, eu acho que a gente precisa revisitar conceitos, né? E um que eu acho muito importante é esse da robustez do sistema. E eu estou colocando aqui esta figura, que ela é parecida com a figura do blackout, né? Para mostrar, a curva azul mostra um sistema robusto, né? Eu tenho uma perturbação e ele volta, a tensão volta rapidamente ao valor inicial. E o outro não é, né? É um sistema que oscila muito e provavelmente vai ser instável, né? O que produz essa robustez no sistema, né? Nós tínhamos a noção antiga de que eram aquelas máquinas síncronas grandes, pesadas, com grande inércia. Aquilo que sistemas de controle de tensão também bastante eficientes. Bom, isso não é mais, essas máquinas não existem, quer dizer, elas continuam existindo, mas cada vez elas são menos importantes, existe a geração de outro tipo, está crescendo bastante. Então, temos que revisitar esse contexto e redefinir esse conceito, o que é um sistema robusto, ou o que precisa para o sistema ser robusto. Redefinir modelos, né? Carga e MMGD, já estamos trabalhando num projeto nesse sentido, mas esse projeto não vai esgotar o problema, porque, por exemplo, a modelagem da carga não é só um problema da gente entender a carga, só que a carga são milhões de componentes. De onde tirar os dados para fazer um bom modelo de carga, né? Onde estão os dados? As distribuidoras têm informações precisas do que como se compõe a carga delas? Essas são questões práticas que dificultam a construção de bons modelos. Os modelos de geradores conectados por inversores, é decisivo essa modelagem adequada, das baterias e outros componentes. Um aspecto importante também é que eu não sei exatamente como isso é tratado no momento pelo ONS, portanto, não vou dar opinião nenhuma ao que é feito no momento, mas é uma coisa muito importante, são os testes de campo. Quer dizer, a gente tem um modelo de um determinado componente do sistema, mas será que o sistema físico funciona exatamente de acordo com aquele modelo? Então, tem que fazer testes, tem que ir lá e fazer ensaios, em alguns, pelo menos, alguns parques eólicos e alguns parques fotovoltaicos, para verificar se durante um transitório ele realmente responde como o modelo responde. Os dados do blackout mostram que nem sempre os componentes físicos respondem exatamente como os modelos, né? E, finalmente, as ferramentas computacionais. Eu coloquei aqui várias delas, né? As mais conhecidas nossas, AnaRede, Anatem, Organon, que nós usamos aqui frequentemente no Brasil. Tem as internacionais, PSS/E, PSLF da General Electric, tem esse Power Factory, que é da Dixieland, PSCAD, o ADPSS, que é a ferramenta que nós trabalhamos no projeto desenvolvido pelo CEPRI, e o ANHVDC do CEPEL. Bom, como é que são essas ferramentas? Nós temos ferramentas de regime permanente, essas eu acho que estão adequadas, com pequenas mudanças, é o caso do AnaRede,
próprio organon também tem fluxo-potência. A dinâmica eletromecânica já tem que começar a ser pensada. Será que, como nós estamos simulando, é exatamente isso? Os transitórios eletromagnéticos produzem uma solução mais precisa, porque lá pode-se representar a eletrônica com maior precisão. Mas eles são muito exigem um esforço computacional muito grande e, portanto, não dá para resolver muitos casos do sistema inteiro do país, né? Daí vem a ideia da simulação híbrida. A simulação híbrida, ela é uma simulação onde parte da rede eu represento com modelos fasoriais, simplificados, e parte da rede eu represento com modelos do tempo, que é o que normalmente se usa no estudo de transitórios eletromagnéticos. Então, por exemplo, o Power Factory já tem essa facilidade de eu poder fazer uma simulação híbrida. A DPSS, que é o programa da chinês, também já faz isso. Não sei se já existem outros que façam isso. O CPEL seguiu um caminho diferente, ele é o caminho dos fasores dinâmicos, né? Então, é o programa ANA-HVDC que permite também fazer uma análise mais precisa, representando com melhor precisão, numa escala de tempo menor, esses dispositivos eletrônicos. Então, no mínimo, esses avanços são necessários para tentarmos entender melhor e operar melhor o sistema elétrico do momento. E, finalmente, as conclusões, né? O que nós precisamos de uma maneira geral? Na área de pesquisa e desenvolvimento, o que a gente observa, né? Se a gente vai lá no banco de projetos da ANEEL, poucas atividades voltadas para a evolução técnica do sistema interligado. Todos nós, pesquisadores brasileiros, nos voltamos para quê? MMGD, distribuição, microredes, né? A maioria dos projetos que estão lá estudam esses aspectos que eu chamei aqui de adjacentes do sistema. Mas quem que está estudando o sistema como um todo? Pouca gente, né? Então, precisamos de mais estudos do funcionamento global, quando eu junto todas essas coisas, né? Atividades de planejamento e operação precisam uma maior integração entre o curto e o longo prazo. Porque não dá mais para eu pensar, não, eu estou estudando 5 anos à frente, não me interessa o que acontece no nível horário. Não, me interessa sim. Porque se eu vou instalar um sistema de bateria, a bateria tem um ciclo diário. Eu tenho que carregar e descarregar a bateria. Então, se eu fizer uma discretização mensal do meu estudo, isso não aparece. Então, eu tenho que integrar de alguma maneira. É complicado computacionalmente, mas tem que ser integrado. E os estudos energéticos e elétricos também precisam se aproximar, porque por muitos anos a gente sempre tratou isso como duas coisas completamente diferentes. Faz-se o estudo energético e depois verifica se a parte elétrica aceita aquela solução. Mas não, tem que ser feito em conjunto isso, porque as coisas estão interagindo, né? E, mais uma vez, eu chamo aqui pela verificação no campo, né? Quer dizer, tudo que a gente concluir é bom verificar se o que está lá instalado realmente funciona como a gente acha. E, finalmente, não esquecer, aí que é o ponto que eu falei que não ia falar na apresentação, né? Realmente ficou mais na área técnica, a questão da comercialização e regulação, porque elas são intrinsecamente ligadas ao problema técnico. Por que no dia 15 de agosto o ONS despachou 88% de geração renovável no Nordeste? Certamente não foi por razões técnicas, foi por razões regulatórias e econômicas, porque as usinas estão lá, os proprietários das usinas querem gerar energia e tem que gerar, né? A regulação permite. Então, eu não posso esquecer esse aspecto comercial e regulatório. Ele tem que entrar aqui no sistema, né, que vai produzir o planejamento e a evolução. Quer dizer, essas 4 coisas estão profundamente interligadas. Ok, agradeço a atenção de todos, fico aqui à disposição para
tentar responder alguma dúvida ou algum comentário. Obrigado. Professor Djalma, muitíssimo obrigada pela sua aula, uma aula de excelência, né? Não é só uma aula inaugural aí, né? Ela vai ficar registrada no nosso link do YouTube, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, porque, de fato, trouxe muitas informações e muitos elementos aí que são super importantes para os programas de pós-graduação que atuam na área de sistemas de potência, na área de eletrônica de potência e na integração aí dessas linhas, né? Então, agradecemos muito a sua participação e temos algumas perguntas aqui e eu pediria que se outros participantes tiverem mais perguntas, quiserem colocar, mas nós temos 3 perguntas, acho que dentro do nosso tempo elas estão adequadas. Uma delas, professor, foi do Fraga Araújo. Ele diz o seguinte: professor Djalma, realmente já ultrapassamos a potência de Itaipu com geração distribuída no Brasil. Mas o importante não seria o controle do percentual da geração distribuída por sistemas elétricos dentro, ou subsistemas, acho que ele quis dizer, no Sistema Interligado Nacional, e a regulação dessas variações? Qual seria a sua opinião, né? Limita-se a GD ou trabalha com essa regulação aí das variações? Bom, limitar a GD é muito difícil, né? Justamente essa interação que eu falei entre o aspecto técnico, o aspecto econômico e regulatório, porque a GD é uma coisa boa, ela tem o lado positivo. O que eu acho que tem que ser feito é regular o próprio funcionamento da GD, né? Por exemplo, a gente falou muito sobre a questão dos inversores, e a GD também é conectada por inversores. Quer dizer, quais são as exigências que nós fazemos no momento em relação às características desses inversores? Em que momento, em que nível de tensão eles vão ser desconectados, em que variação de frequência também que eles vão suportar, se eles vão ter alguma ajuda na questão de controle de tensão, por exemplo, vão ser o que se chama, às vezes, de inversores inteligentes ou não. Isso é que tem que ser estudado. E alguns outros aspectos também, por exemplo, no caso do ERAC, eu não falei, mas um problema complicado do ERAC agora é que o ERAC é um sistema de alívio de carga. Então, num momento de desequilíbrio, ele desliga a carga. Só que a carga agora tem geração também. Então, o ERAC tem que ter uma certa inteligência para ele não desligar a geração, né? Porque se ele desligar um alimentador da distribuição que tem muita geração, ele está piorando a situação ao invés de melhorar. Então, a geração distribuída tem que ser bem melhor regulada em termos do seu funcionamento em relação à rede, e também o sistema tem que se ajustar a essa nova realidade, inclusive, de alguma maneira, melhorar. O ONS já tem uma maneira de mais ou menos estimar qual é a quantidade de geração distribuída em funcionamento no momento, mas ainda é uma maneira pouco precisa. Melhorar essa precisão para o operador saber exatamente com o que ele pode contar ou não da geração distribuída. Agora, limitar o crescimento dela, bom, de alguma forma isso já está sendo feito com as mudanças das regras, vai limitar um pouco, pelo menos, a velocidade com que ela está crescendo. Mas limitar totalmente eu acho que é impossível e não seria também recomendável. Perfeito. O que a gente sempre coloca, né? O prosumidor, ele tem a sua responsabilidade dentro do sistema, né? Então, não é só aquela questão de a distribuidora é a vilã e o integrador é o mocinho da história, né? A gente tem um equilíbrio entre eles, né? A distribuidora tem as suas necessidades técnicas e, ao mesmo tempo, o integrador tem a sua responsabilidade à medida que está colocando essa geração. A questão toda é que, à medida em que a gente não tem uma regulação que monetiza, né,
essa compensação aí da geração distribuída excedente que está sendo colocada na rede, e hoje ela se dá somente na base da compensação do quilowatt-hora, né? Enquanto a gente não tiver essa monetização, fica um pouco complicado, porque à medida em que isso seja pago, né, esse excedente seja pago, o cliente vai começar a ter uma escolha, né, do que vai, de fato, ele instalar na sua casa, se aquele excedente vai valer a pena para ele ter esse excedente remunerado ou não, e também a própria distribuidora poderá ter um controle melhor, né, dessa quantidade, né? Exatamente. Bom, temos uma outra pergunta que é da energia e transformação. Eles perguntam o seguinte: precisamos repensar, redirecionar todos os circuitos das distribuidoras de energia para embarcar esses novos recursos energéticos distribuídos? Como que o professor analisa essa questão aí dessa entrada e desse redimensionamento, visto que até a gente tem visto, né, muitos países como Estados Unidos já alterando a sua rede, que já era uma rede antiga, que precisa estar preparada para essa entrada, como que a gente aqui, né, toda essa nossa rede aérea, enfim, com alguns problemas sérios. Não, sem dúvida, com o crescimento grande, né, da geração distribuída, a rede de distribuição ela vai ter que ser adequada a essas novas tecnologias, né? E aí está um ponto importante, né? Porque isso custa, né? E, obviamente, a distribuidora vai repassar essa adequação ao consumidor em algum momento, né? Nas revisões tarifárias. E, como era o sistema antigamente, ela estaria repassando isso tudo para os consumidores que não têm geração distribuída, porque os que têm não pagavam, né, exatamente tudo que eles deveriam pagar. Então, mas agora, com a mudança da legislação, isso eu acho que vai ser, de alguma maneira, compensada, mas, sem dúvida, a rede de distribuição é a que está sofrendo as maiores transformações, né? Porque quase todas as novas tecnologias estão sendo instaladas no nível da distribuição, né? Então, elas têm que ser adequadas, né, aos novos tempos, inclusive a interação das distribuidoras com o operador, né? Fala-se muito nos operadores de distribuição. Ainda não se tem uma visão clara como é que, se os operadores de distribuição vão ser as próprias empresas de distribuição, ou se vai ter um agregado mas vai ter que ser criado esse órgão, que é o operador de distribuição, que é quem vai coordenar a operação com o operador, inclusive essa questão da geração distribuída, porque a carga não é mais uma coisa estática agora, ela é uma coisa dinâmica, e contribui com o funcionamento do sistema. Perfeito, exatamente. Temos uma outra pergunta do Valério Albuquerque, que ele coloca, traduzindo, né, ele fez uma pergunta ali, um mix em inglês e português, e à medida em que a gente passa a não ter mais essa reserva girante nos sistemas, né, qual seria, os inversores formadores de rede, eles poderiam ser esse elemento aí que auxiliaria, né, nessa redução da reserva girante, e eu ainda acrescento, o senhor acha que usinas, por exemplo, termosolares seriam uma possibilidade para nós, dado ao alto custo, mas a possibilidade de termos essa reserva gigante? Os inversores formadores de rede, eu acho que tem um papel importante, né, nessa solução, mas não são os únicos, né? Então, aquela solução que eu mostrei, que foi adotada lá no Reino Unido, me parece uma boa solução para começar. Compensadores síncronos, que são equipamentos já conhecidos do sistema, não tem nenhuma novidade, nós já temos compensadores síncronos funcionando, seria apenas instalar mais compensadores em determinados pontos da rede, né, e dotar os parques eólicos, alguns deles, desses inversores formadores de rede que ajudariam, né?
Então, eu acho que essa me parece um primeiro caminho a ser seguido, né? Que são mudanças que, no caso dos formadores, dos seguidores de rede, segundo os meus colegas de eletrônica de potência, é apenas uma mudança no sistema de controle, quer dizer, o hardware do inversor até não precisa ser mudado, se muda é a maneira como ele funciona, né? Então, são tecnologias que poderiam ser implementadas a relativamente curto prazo, né? O compensador síncrono não exige instalações especiais, é uma máquina que pode ser instalada numa subestação, etc. Então, me parece um bom caminho. Agora, a questão da geração solar térmica, de novo, eu colocaria de forma similar às térmicas convencionais. No caso do Brasil, no momento, nós não precisamos de mais energia. Temos bastante energia, né? Até no momento, as hidrelétricas estão com os reservatórios cheios, etc. Mas mesmo quando um período mais seco, mas temos muita eólica e solar, ainda temos a eólica offshore, que está começando a ser estudada. Então, nós não precisamos de fontes de energia, já temos muita coisa planejada. Nós precisamos da inércia, do reativo, dessas coisas meramente elétricas, né? Isso aí, compensadores e inversores, eu acho que poderiam resolver de uma forma mais rápida e mais barata até, né? Acho que seria mais um caminho. Mudou, né, o foco. Hoje o problema não é a energia em si, a quantidade, mas a capacidade e a maneira como nós vamos, né, reagir a essas variações aí, né? Porque a contradição é que eólica e solar são as formas mais baratas de se gerar energia no momento. Então, sob o ponto de vista econômico, é ótimo. Agora, elas têm o problema que elas não geram na hora que a gente quer, e também o comportamento dinâmico delas não é o que a gente gostaria que fosse. Então, tem que consertar esses defeitos, né? Bom, nessa linha, eu colocaria também para o senhor um outro questionamento em relação aos próprios leilões e as liberações desses projetos novos, por exemplo, usinas eólicas offshore, entre outros, que eles deveriam, né, e talvez esses projetos todos hoje do ONS, não sei se a ANEEL, né, também anda tão alinhada com tudo isso, mas deveriam constar, né, algumas exigências, né, para que, por exemplo, algumas dessas tecnologias elas fizessem parte das próprias usinas que estão sendo projetadas, porque uma vez que essa usina começa a operar, os problemas vão começar a surgir. Então, se ela já começa na origem, né, trazendo uma solução, a gente já começa a tentar minimizar esses problemas, né? Certamente. Eu acho que daqui para frente as novas usinas solares e eólicas devem ter requisitos técnicos bem mais rigorosos do que as que foram instaladas até agora, porque essa é a fonte dos problemas, né? Então, eles têm que ser corrigidos. E principalmente a questão dos modelos, porque muitas dessas usinas, os fabricantes fornecem modelos sem maiores explicações. Aqui é o modelo, e não podemos entrar muito em detalhe, porque são questões de comerciais, etc. E aí aquilo está conectado no sistema e ninguém sabe bem como é que ela funciona, né? Então, isso é muito importante, sim. Isso é muito importante mesmo, porque com essa variação pode haver diferentes modos de controle customizados para as realidades locais. Exatamente. E é isso que antes não tinha essa variação, então tudo bem, a gente seguia, né, com caixas pretas aí, né? Exatamente. Perfeito. Temos, acho que mais uma pergunta, professor, aqui, além dos agradecimentos e parabenizações pela sua aula, que são muitos aqui. Tem uma pergunta da energia solar do SEABRA, que pergunta o seguinte: professor, na regulação comercial, poderia haver, né, uma redução de tarifas
já que temos uma maior oferta? Qual é a sua opinião em relação a esse valor? Essa é uma pergunta difícil, né? A questão eu sempre digo para os meus alunos, olhe a sua conta de luz. Ali na conta de luz você vai ver que energia, às vezes, é 40% da conta, né? Então, a energia não é tudo que a gente paga muitas outras coisas que deveria pagar mesmo, que é a tarifa do uso do sistema de transmissão, tarifa do uso da distribuição, mas a gente paga também muitas coisas que são encargos, né, por exemplo, muito citado na privatização da Eletrobras, foi embutido lá a construção de usinas térmicas no norte e nordeste do país, onde nem tem gás disponível, né? Bom, então, se isso for realmente feito, nós vamos ter que pagar isso. Isso vai vir na nossa conta de energia no futuro, né? A construção dessas usinas, que não são necessárias, foram colocadas lá, não se sabe por quê, alguma razão política, e tudo isso entra na formação do preço da energia. Então, eu acho que é difícil diminuir a conta atuando apenas na questão da energia propriamente dita, quanto é que custa para gerar energia, porque tem vários outros aspectos que entram nessa formação de preços e que poderiam até ser reduzidos se houvesse algum interesse político de eliminar subsídios e coisas dessa maneira, né? Mas, então, essa é a razão. Acho que não tem muito como reduzir o preço. Também existe uma questão que eu também sempre discuto com os meus alunos, se a energia elétrica no Brasil é cara ou não. Existe um conceito de que ela é muito cara, né? Agora, na realidade, se a gente for olhar os números comparados com o resto do mundo, ela não é tão cara assim. Agora, ela é cara quando eu faço a relação com, digamos assim, a renda per capita do brasileiro. Aí, realmente, para a maioria dos brasileiros, a energia elétrica pesa muito no seu orçamento, quando para o americano, para o europeu, ela não pesa tanto, né? Então, nesse aspecto, ela é cara, mas em valores absolutos, né, pelo que ela custa mesmo, não é tão cara, né? E, por outro lado, para reduzir, teria que reduzir subsídios, impostos e outras coisas que vêm na conta, não só na energia. Se a gente conseguisse reduzir um pouquinho o preço da energia, no valor final da conta, isso talvez não fizesse muita diferença. Perfeito. Perfeito, professor. Acho que já ocupamos bastante seu tempo aí, né? Se a gente deixar, a gente passa o resto da manhã aqui conversando, porque o assunto é bom e de fato, é um assunto que está transformando, né, o mundo. A gente está passando por essa mudança histórica dos sistemas elétricos, né? Tal qual ocorreu no início do século passado, de fato, nós estamos vivendo uma transformação e essas discussões todas são importantes, sobretudo para os programas aqui de pós-graduação, onde os alunos são os formadores aí, os tomadores de decisão futuros, né, e são aqueles que irão, de fato, operar o sistema, interagir com o ONS e trabalharem, né, nesses órgãos aí todos, e inclusive criarem políticas que vão guiar aí, né, como que a gente vai aumentar a nossa matriz, ou transformar essa nossa matriz. Então, em nome do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, da Universidade Federal de Santa Maria, nós gostaríamos de agradecer muito o seu tempo, a sua atenção e, sobretudo, todo o conhecimento aí que foi repassado, porque foi assim, uma aula extremamente importante aí nesse nosso semestre e nesse momento atual que estamos vivendo. Muitíssimo obrigada, desejo um bom final de semana para o senhor e que a gente continue aí interagindo sempre, né? Perfeitamente. Eu também agradeço a oportunidade, é sempre interessante trocar essas informações e fico aqui à disposição de qualquer um de vocês aí para trocas de informações no futuro. Muito obrigado também.
Ok, então, muito obrigada. Obrigada a todos e todas que participaram. Damos, então, por encerrada aqui a nossa aula inaugural da pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada. Obrigado.